Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou a Denise Toledo, seja muito bem-vindo ao meu canal e o vídeo de hoje é sobre os três poderes que temos no Brasil: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Eu queria comentar um pouquinho o que cada um faz no Brasil para depois explicar a importância deles. Eu vou fazer o processo inverso, que eu não sei porquê, mas eu tô achando que vai funcionar mais. Então vamos lá. O poder executivo, ele é exercido pelo presidente, pelo prefeito e pelo governador. O presidente no sentido federal, o governador no sentido estadual e o prefeito na esfera municipal. A cada um, todos eles têm competências parecidas, só que com responsabilidades um pouquinho diferentes, né? Porque o presidente, ele tá tomando decisões para a nação, o governador para o estado e o município e o prefeito para o município. Então muda um pouco a responsabilidade dessas decisões, né? Porque a quantidade de pessoas impactadas difere bastante de um para outro. Além do poder executivo, nós temos o poder legislativo. O poder legislativo, ele é responsável pela legislação e fiscalização das leis e tributos. Esse poder, ele é executado pelos deputados estaduais, federais, senadores e vereadores, sendo os senadores e os deputados federais na esfera federal, né? Os deputados estaduais na esfera estadual e os vereadores na esfera municipal. Ou seja, os deputados federais e os senadores atuam junto com o presidente, os deputados estaduais atuam junto com os governadores e os vereadores atuam junto com os prefeitos. Como eu acabei de citar, a responsabilidade deles é referente a legislar, ou seja, fazer alterações nas leis, por meio, pode ser tanto mudanças, acrescentar mudanças na lei, excluir coisas que não existiam e criar realmente novas leis. E aí vai depender do tipo de lei que é, né? Que tem leis que são cláusula pétrea, então essas leis não podem ser alteradas de jeito nenhum. Tem umas que permitem emenda constitucional, tem outras que pode ser feito por meio de medida provisória, enfim. Há N formas de se trabalhar com a lei, e aí a gente precisaria entrar no mérito da questão da Constituição. Mas só vamos ficar por cima, comentando que os deputados federais e os senadores têm uma competência maior, porque eles conseguem fazer maiores alterações na lei, no sentido eles têm maior autonomia para mudar algumas coisas, porque assim, muita coisa que é mudada no âmbito federal, os deputados estaduais, os vereadores, né, então a esfera estadual e a esfera municipal tem que acatar, mesmo que não concorde. Só que aí, em cima disso, eles conseguem fazer algumas alterações, dependendo. Os deputados estaduais vão conseguir fazer algumas pequenas alterações e os vereadores também. Então, assim, para os vereadores, principalmente, fica uma autonomia um pouco menor, mas eles ainda têm autonomia na questão da legislação. Já a fiscalização é referente tanto à tributação e também legislar em cima do tributo, então eles podem propor novos tributos, propor excluir tributos, fazer alterações nos que já existem. Tanto os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e os vereadores têm essa capacidade de fazer essas alterações. E para finalizar, em referente ao poder legislativo, eu falei da questão da fiscalização, e isso é referente ao trabalho do executivo. Ou seja, o legislativo, ele tem a função de fiscalizar se o executivo está exercendo as funções adequadamente e com responsabilidade. Uma das coisas que podem acontecer, por exemplo, ele abrir um processo de inquérito contra o executivo alegando improbidade administrativa, por exemplo, que foi o caso da Dilma. Então, nesse caso, quando há indícios de que há alguma irregularidade na execução daquele mandato, qualquer deputado federal ou deputado estadual, no caso do governador, ou prefeito o vereador, no caso do prefeito, pode instalar uma CPI, né? Eu vou deixar aqui embaixo certinho a sigla para vocês, mas chama CPI. E aí, por meio desse inquérito que é aberto, vai ter a investigação se realmente aquela denúncia condiz ou não. E aí foi esse caso, por exemplo, que aconteceu com a Dilma.
deputados federais entraram com uma CPI solicitando o impeachment da Dilma, justificando improbidade administrativa. E aí havia indícios que podiam comprovar isso e ela foi impeachmentada. Então, o legislativo ela tem essa função. E é importante, eu vou acabar entrando um pouquinho na importância de ter os três poderes exatamente por isso. Se você não tivesse o legislativo, o executivo tivesse com irregularidades no mandato, as irregularidades iriam se manter, porque não teria ninguém que fiscalizaria isso. Então, um poder, ele, de certa forma, regula o outro, porque ele equilibra os poderes. Então, para tentar que não haja um poder que tenha mais força do que o outro, entendeu? No sentido assim, por exemplo, se o legislativo, os deputados federais estão com irregularidades, sei lá, tem um parlamentar que tá com suspeita de ter um mandato irregular, quem entra com processo é o judiciário. O executivo também pode, mas aí quem vai ficar fiscalizando é o judiciário. O executivo fiscaliza o judiciário e o legislativo fiscaliza o executivo. Então, vamos fazer a tríade aqui, ó. O legislativo fiscaliza o executivo fiscaliza o judiciário e o judiciário fiscaliza o legislativo. Você faz assim, ó. Então, fazer esse ciclo permite que haja um equilíbrio nos poderes. E só para finalizar, gente, eu espero que esteja ficando claro. Só para finalizar, a gente tem o poder judiciário, que é exercido pelo STF, por exemplo, o STF, o ST, enfim, dependendo da esfera em que a gente está trabalhando. E o judiciário, ele tem a responsabilidade de executar as leis. Se a gente pensar no STF, no sentido, Superior Tribunal Federal. Então, ele fiscaliza as leis referentes aos mandatos dos deputados federais, por exemplo. Agora, pensando nas esferas mais para baixo, o judiciário ele também tem o objetivo de fiscalizar se as leis estão sendo cumpridas no município, estão sendo cumpridas no âmbito estadual. E aí vai depender de cada esfera. Eu espero que tenha sido claro o vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Beijos. Tchau.